Boa noite, galera. Meu nome é Pedro Henrique e fui chamado pelo Wagner, organizador do Conacat, para falar para vocês sobre um assunto muito interessante que todos deveriam tratar, de certa maneira, mas que poucas pessoas tratam. Mas antes de dar a introdução do assunto em si, eu gostaria de me apresentar antes. Bom, meu nome é Pedro Henrique, sou da Diocese de São José dos Campos, interior de São Paulo, onde tenho meus trabalhos pastorais, e também sou estudante de uma universidade numa cidade vizinha, Faculdade Católica Deoniana. E sou estudante de filosofia. Bom, antes de começar tudo mais, eu prefiro perguntar para você, claro que eu não vou obter a resposta, pois é um vídeo gravado, perguntar para você, você já tem uma opinião formada sobre uma coisa? Sobre qualquer coisa, sobre religião, política e tudo mais. E por que eu falo isso? Porque esse vídeo pressupõe que você tem uma opinião formada sobre alguma coisa. Pois o assunto que iremos tratar é como defender as nossas ideias com eficiência. Bom, então esse vídeo se trata de pessoas que já têm uma opinião própria sobre certos assuntos, ou que já fez uma leitura prévia, um estudo prévio, e adquiriu uma opinião sobre certo assunto, seja sobre política, seja sobre filosofia, religião e as diversas áreas das ciências humanas. E não só adquiriram, mas como se decidiram tomar um lado. E eu vou te ensinar hoje, através dessa palestra, como defender essas ideias com eficiência. Bom, então pressupondo que você já fez uma leitura mais geral, mais superficial sobre um assunto, e que através dessa leitura você adquiriu uma opinião e decidiu seguir essa opinião, nós temos três bases para ser seguidas. Três bases que, se forem cumpridas com eficiência, forem cumpridas com regularidade, te fará ter uma argumentação fiel, uma argumentação forte, que raramente vai ser destruída. É claro que não é um argumento eterno, não é um argumento que você vai falar assim, poxa, agora ninguém mais vai destruir meu argumento. Não é, o argumento necessita de revisão, necessita de restauração durante o tempo, conforme as descobertas, conforme as ciências vão nos dando os outros caminhos. Mas vivemos numa sociedade onde os nossos valores são atacados, nossa argumentação traz descrédito dentro de uma sociedade hoje praticamente ateia. Então é muito necessário, é de extrema valia essa palestra para ensinar você a defender esses valores cristãos, a você defender suas opiniões, seja elas quais forem. Bom, a pergunta que norteia a nossa palestra é como defender a nossa opinião ou nossas ideias com eficiência. É uma boa questão que deve ser respondida diretamente. E como nós temos apenas uma palestra para fazer isso para vocês, eu peço que vocês anotem as dicas, são apenas três bases, e tente transformar isso numa constante. Tente fazer isso na sua casa, pensar, refletir sobre as suas ideias e colocá-la como uma argumentação. Bom, a primeira base seria as bases que vão nortear os seus estudos básicos. Bom, como eu falei para vocês, já pressupondo que vocês já tenham feito um estudo superficial, é de se pensar que você precisa de aprofundamento na área que você decidiu seguir. Por exemplo, temos na política dois rumos a ser seguidos hoje pela contemporaneidade, que é a esquerda e a direita. A esquerda e a direita norteiam hoje praticamente todo mundo político. E através dessa esquerda e direita, você forma a sua opinião e você escolhe o seu caminho na hora do voto, na hora de inúmeras situações. E decidido qual caminho você vai seguir, é necessário uma literatura básica que vai te dar base, vai te dar sustentação para uma futura argumentação. Essa sustentação não vem simplesmente do seu refletir. É necessário verificar ideias de outras pessoas, pessoas que já dedicaram uma vida acadêmica, dedicaram uma vida em prol desses estudos. Bom, e como eu vou conseguir isso? Há várias maneiras, mas as maneiras mais comuns de se adquirir um conteúdo intelectual é através dos livros, através dos filmes e através dos documentários e de outros vídeos. É uma forma de estudo, só que a mais eficaz dela é os livros. Por que os livros? O livro ele traz um conteúdo mais denso, um conteúdo mais explicativo e muito mais aprofundado. Basta constatar que a maioria dos acadêmicos
Eles não gravam um vídeo e saem distribuindo ou vendendo. Eles não montam um filme para explicar sua teoria. Eles escrevem livros. Eles escrevem opiniões suas em livros e basta a nós agora galgar e engolir literalmente essas argumentações para formar as nossas argumentações. E o livro é a mais eficaz de todos. Você pode falar assim, Pedro, mas eu não tenho costume de ler. Bom, isso já é um vício muito ruim, né? Dado que você quer uma argumentação forte, é necessária a leitura. E como é que eu vou escolher esses livros? Bom, existem várias formas, na verdade, várias não, existem duas formas de você escolher um livro. Uma é pela o teor clássico dele. Geralmente, os livros que são considerados clássicos da literatura mundial ou literatura brasileira traz em si um conteúdo muito importante de ser lido. E não só um conteúdo, mas traz em si uma cultura muito boa a ser lida. Então, o primeiro passo para se verificar um livro é como ele é feito, qual é a crítica que é feita a ele, como ele é visto pela sociedade, pelo mundo acadêmico. Isso é muito bom, é de grande valia e te dará uma segurança muito grande antes de comprar um livro ou de começar a ler um. Outro aspecto muito importante, e para mim o mais importante, é verificar quem é o autor. Geralmente os autores dos livros de humanas, eles não são simplesmente pessoas, uma pessoa que ensaia uma argumentação ou pessoas que simplesmente, vou escrever um livro para ver no que vai dar. Não. Geralmente essas pessoas das áreas de humanas que escrevem sobre as áreas de humanas, elas têm uma formação. Seja um mestrado, seja um doutorado, e cabe a você olhar nesse autor e verificar qual a sua área de atuação, qual é a sua linha, o seu segmento de argumentação e verificar se é igual ao seu. Se é igual ao seu, você vai conseguir um aprofundamento na área que você defende ou pretende defender. Bom, mas não é necessário somente a literatura que irá satisfazer o seu desejo de defesa ou de argumentação. É necessário, antes mais, que você conheça as argumentações do seu oponente. E por que isso? Porque num debate, o grande debatedor é aquele que prevê qual será a argumentação do seu oponente. Porque se você conseguir prever a argumentação desse seu oponente, você já vai saber como lidar com ela. Você pode montar um roteiro, literalmente montar um roteiro de um debate. E por que debate? Deixa eu explicar antes disso tudo mais. Quando a gente fala de defender ideias, a gente pressupõe que a gente está num debate. E debate não significa briga, né? E nesse debate, onde as ideias são expostas e as nossas são contestadas, é necessário nós sabermos quais serão as ideias do seu oponente. Se você já souber qual é a ideia do seu oponente, você já consegue montar uma rede por trás da argumentação do seu próprio oponente para respondê-la. Isso é de suma importância. Por isso que a literatura também que vá contrária ao seu ponto de vista é de enorme valia. Eu só não falo que é de mais valia do que a literatura pró, porque seria displicente de falar isso. Até. Mas ele é tão importante quanto a literatura que vai defender o seu ponto de vista. Então, a literatura que vá contra o seu ponto de vista, ela não é só necessária. Diz um ditado que só ganha guerra quem conhece seu inimigo. E é bem assim, aqui não se trata de inimigo, óbvio. Se trata de um debatedor oposto às suas ideias. Mas cabe nessa linha de debate. Então é necessário conhecer as ideias do outro oponente. A gente conhece isso também através de livros, também através de as outras formas de aprendizado, como eu falei, filmes, documentários e etc. Mas geralmente os livros são as principais bases. Nessa mesma base sólida, básica, que nós temos que ter para montar nossa argumentação, não está simplesmente os livros pró nem contra, mas também está a nossa forma de entender uma argumentação. Bom, vamos lá. A argumentação, o corpo argumentativo, ele é feito de tais princípios. As premissas, que são os caminhos que vão levar à conclusão. Então a argumentação é feita de premissas e de uma conclusão. Para entendermos isso, era necessário um pouco de uma base do estudo de lógica e tudo mais, mas eu sei que nem todos têm essa base e nem todos têm a possibilidade de ter um estudo aprofundado em lógica. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque é necessário verificar na sua argumentação se, quando você começar a montar, e aqui quando você tem uma base sólida, supondo que você já fez várias leituras para defender o seu ponto de vista,
e várias leituras para entender o ponto de vista do seu oponente, a partir desse momento você já consegue fazer uma pré-montagem da sua argumentação. Então é necessário ver se as suas premissas, que são aquele caminho que vai levar o oponente a entender a sua conclusão, entender aonde você quer chegar na sua argumentação, elas são verdadeiras. Se elas forem verdadeiras, inevitavelmente vai chegar numa conclusão válida. Mas é necessário, antes de tudo mais, verificar que a sua argumentação ela não é infalível. Ela não é eternamente válida. Por que eu falo isso? Porque a nossa sociedade está em constante mudança, a nossa ciência está em constante evolução, e não dá para simplesmente falar assim, eu vou montar um argumento hoje, e esse argumento eu venci vários debates, e esse argumento vai vencer todos os debates a partir de hoje. Não é assim. Nem mesmo nas ciências humanas. Então é necessário uma reflexão constante, é necessário de uma reciclagem constante da sua própria argumentação. Então não se pode simplesmente parar nas bases dos estudos pró e contra a sua argumentação e falar assim, pronto, agora estou pronto para debater. Não é dessa forma. Antes de mais nada, você precisa verificar se a sua argumentação está forte, se as suas premissas e sua conclusão está coerente. Verificando isso, você já deu o primeiro passo. Você já tem um conhecimento. Até que, supondo que você ainda não debateu, você apenas preparou um pré-debate. Aí vamos para a segunda parte da argumentação. A segunda parte se relaciona entre a oratória e a escrita. Aqui vai os graus de importância das nossas linhas. A mais básica é a primeira. A segunda mais necessária é essa que eu vou falar agora. E a mais necessária vai ser a terceira. Verifique comigo agora, que sem a oratória e nem a escrita, de nada vale o seu conhecimento. Já diria os grandes filósofos, se você não conhece, se você tem um conhecimento para si só, você é um mau filósofo. Ninguém adquire conhecimento somente para si. Ninguém adquire conhecimento e fala assim, poxa, agora eu estou satisfeito com o meu conhecimento, não preciso mais passá-lo para ninguém. Na verdade, não. Você precisa sim, é uma necessidade do filósofo. Ele necessita passar seu conhecimento para alguém, necessita passar sua inteligência, sua intelectualidade para alguém. E como é que a gente faz isso? Através de dois modos. A oratória e a escrita. Verifique também que o debate ele não é simplesmente falado. O debate também está no âmbito escrito. Na verdade, existem inúmeros livros que são, na verdade, debates. São e-mails ou cartas trocadas de um verdadeiro debate. Então é muito necessário prestar atenção nesses dois modos de argumentação. Aqui já se trata de uma pré-argumentação feita. Você já tem uma pré-argumentação realizada através da premissa e da conclusão, das premissas e da conclusão, e agora eu vou expor isso, vou passar isso adiante. A oratória nada mais é do que a forma de você falar a sua argumentação. A forma de você falar a sua argumentação se verifica de várias maneiras, mas principalmente através da fala. A fala oratória, se verifica de várias maneiras entre escritas e a oratória. Mas a principal dela é a oratória, e eu explico por quê. É através do seu cotidiano, é através da sua familiaridade, através dos seus amigos, na sua escola, no seu trabalho, na igreja, que as suas ideias vão ser contestadas. E é lá, nessa conversa, que você vai ter que saber transferir o seu conteúdo intelectual para o conteúdo falado. Nesse conteúdo intelectual, para o falado, é necessário verificar o seguinte. Eu sei passar, através da minha fala, aquilo que eu penso? Então, eu tenho um professor meu que ele fala que nós nunca vamos conseguir transferir a nossa intelectualidade através da fala, porque a fala é insuficiente. Mas é necessário fazer uma tentativa. Então, não adianta nada eu ter adquirido uma base. Júlia, seu dedo não está cortando a imagem? Não tá. Perdão, continuando. Não adianta nada você continuar a sua... saber colocar no papel se você não conseguir falar. É necessário você falar a sua argumentação, é necessário você explicar a sua argumentação com eficiência. Pois é na fala, é numa conversa que a sua opinião vai ser contestada. E como é que eu sei que eu sei fazer isso?
conversando. Não tem outra explicação. Você vai ter que debater, você vai ter que conversar, e nisso vale até falar sozinho. Tem um amigo meu de faculdade que ele fala que as melhores horas de filosofia dele é quando ele está no banho e quando ele começa a falar sozinho. E é bem isso mesmo. É através daquela hora que você começa a expor suas ideias e verificar se elas estão se o ensino está sendo eficiente. E essa oratória condiz com várias coisas. Por exemplo, a minha oratória, quando ela é dita muito alta, a minha fala, quando ela é expressada muito alto, num tom elevado, ela pressupõe que eu estou impondo o meu ponto de vista a alguém. Eu estou impondo a minha opinião a alguém. E isso não é bom. Pelo contrário, isso é muito ruim. Porque quando eu imponho minha opinião a alguém, pressupõe que eu não tenho uma argumentação sólida e eu estou tentando fazê-lo de outra forma. E ao contrário, ao oposto disso, o tom ameno. Quando eu estou falando num tom muito baixo, significa que eu estou inseguro. Significa que eu não tenho segurança na minha própria argumentação. Isso traz um descrédito enorme num debate falado. Então é necessário verificar tudo na oratória. Desde a transferência do meu pensamento, da minha inteligência, do intelecto que eu obtive através da primeira base. Se eu não conseguir expô-la didaticamente, de nada valeu eu fazer um esquema argumentativo, de nada adiantou eu fazer uma premissa, as premissas boas para chegar numa conclusão boa, se eu não conseguir explicar. Então é necessário treino, é necessário que você fale, é necessário que você conduza um debate, nem que seja com você mesmo. É necessário que você faça isso. Num debate falado, é interessante ver o seguinte. É muito utilizado duas linhas dois segmentos que não são bem vistos pela sociedade acadêmica, que são dois caminhos que na verdade são sofismas, que é utilizado para conseguir que a argumentação chegue ao ponto emotivo e não simplesmente racional. Uma delas é o ato de misericórdia, ou ad misericórdia, que na lógica eles nos ensinam que trazer o público que está vendo esse debate através de argumentos não racionais, mas de argumentos sentimentais. Esses argumentos sentimentais trariam um conteúdo não didático, mas trariam um conteúdo simplesmente emocional, que não tem uma argumentação sólida atrás. Mas através da emoção, você traz aquela pessoa para o seu lado, que na verdade é uma falácia, porque quando essa pessoa passar essa emoção, quando passar esse sentimento que naquele momento é expressado, ela vai verificar que aquele argumento é fraco, que aquele argumento de nada tem valia. Então, é uma coisa que nós devemos evitar. Nossas argumentações nunca devem estar baseadas sobre sentimentalismo somente. É claro que somos seres de sentimentos, mas temos que transformar a nossa argumentação racional em ser um ato racional. E simplesmente um ato racional. Pois a argumentação pressupõe uma filosofia atrás dela. E a filosofia é racional. E a outra é os vícios de linguagem. Por exemplo, o né. O né nada mais é do que você tentar trazer, através dessa simples frase, a pessoa durante a premissa toda para a conclusão que você quer. Eu fui falando né, falo mais um pouco né, mais um pouco né, e a pessoa vai levando a pessoa inconscientemente a concordar com você. Né? A pessoa concorda, né? Quando chega ao final da conclusão, a pessoa vai ver que aquela conclusão não era tão forte como ela pensava. Por mais que você conduziu ela e o né não te leva a uma argumentação verdadeira. Ela simplesmente te conduz por um caminho falso que depois... na verdade, no final de tudo, esse né é simplesmente para esconder um argumento fraco. Essa é a realidade, um argumento que não tem valia, um argumento que não traz em si uma verdadeira fortaleza racional atrás. É isso que é a palavra que é a palavra que eu queria achar. Uma fortaleza racional. Não traz isso. Não é para esconder uma argumentação fraca tão somente. E na escrita, a escrita já é o contrário. A escrita você só consegue simplesmente escrever aquilo que você está tentando através do exercício diário e constante. Eu tive uma educação de língua portuguesa muito ruim, estudei em escola pública, e hoje eu
Hoje eu já, graças ao bom Deus, eu já conseguia transformar aquela minha ignorância em português num conhecimento. Mas foi duro, eu tive que treinar, tive que escrever muito, tive que buscar conteúdos em vários lugares para conseguir fazer um texto acadêmico, para conseguir fazer um texto realmente digno de um filósofo. E como é que eu fiz isso? Todos os dias eu escrevia. Não importa se você vai escrever errado nas primeiras vezes, não importa se você está escrevendo com a pontuação certa, o que importa é você escrever e você fazer a sua correção. Pega um livro de gramática e verifica quais são as palavras corretas, quais são as erradas. Verifica as pontuações se estão no lugar certo, os acentos no lugar certos. Somente isso você vai conseguir fazer uma argumentação boa. Por que eu estou falando da gramática anteriormente? Porque não adianta você conseguir escrever conseguir passar para o papel aquilo que você entende se o texto estiver totalmente gramaticalmente errado. Né? Então é necessário primeiro corrigir a gramática. E o segundo ponto para você conseguir passar esse conteúdo para o papel, também é como a oratória, é treinamento, é você todos os dias tentar escrever um pouco, tentar passar a argumentação para o papel, verificando as premissas e a conclusão, e escrevendo textos. Nesse sentido é muito válido o blog, porque mesmo que você não tenha leitores, porque você está escrevendo para algo ou para alguém, e nesse sentido, você vai caprichar mais. Você vai ver que não é somente para você. Você está colocando conteúdo na internet onde várias pessoas podem acessá-los. Então, o blog para um treinamento de uma argumentação escrita é muito válido. Mesmo que você ainda, poxa, não estou preparado, faça um blog pessoal, nem que deixe elas escuras, não espalhe para ninguém. Mas é muito bom, nesse requisito escrita, você ter um blog para treinar isso. Bom, verificando a oratória e a escrita, que são as duas formas de expressão da argumentação, expressão das suas ideias e das defesas da sua ideia, é necessário verificar um ponto-chave. Não adianta de nada você ter um conteúdo básico, intelectual, nem que seja muito forte. Não adianta que você tenha uma oratória esplêndida se você não sabe lidar com um debate. Se você já teve num debate, você sabe que é imprevisível. Por mais que você preveja certas situações, na maioria das vezes é imprevisível o debate em si. Por que eu falo isso? Quando você está ali num debate acontecendo, pode ser que tudo aquilo que você preveu realmente aconteça. Aquelas argumentações que você achou que o seu oponente usar, são as argumentações que ele realmente usa. E você sabe lidar com isso porque você já fez uma previsão desse debate. Mas pode ser que toda aquela argumentação que você preveu não aconteceu nenhuma vez. Ele foi para um lado totalmente diferente. Isso irá te desestabilizar se você não estiver preparado para o debate. Então o terceiro ponto é debate. Aqui cabe diferenciar uma coisa. Debate não é briga. O brasileiro, não sei por que cargas d'água, ele entende que todo debate é uma briga. Que todo debate conota que duas pessoas estejam em pé de briga. E na verdade não é isso. Se a gente for voltar na história da filosofia antiga, os maiores conhecimentos na área filosófica veio através do debate, veio através das conversas, das reflexões, feitas ali na oratória mesmo, falado. Então o debate é necessário. Não adianta nada disso que eu falei para vocês, esses 3 passos, os conteúdos básicos intelectuais da oratória e da escrita, se não houver um debate. Antes de você começar realmente a explicitar esse ponto de vista, você tem que debater, você tem que explicar, você tem que tentar expor isso. Então, é mais do que necessário, é preciso que você saia e debata. Entenda que o debate é algo bom. Tire isso do seu conteúdo cultural, da sua vida, que o debate é algo ruim, porque não é algo ruim, é algo muito bom, é algo necessário para o crescimento intelectual. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a palestra. Espero ainda mais que vocês continuem se aprofundando nesse conteúdo, que vocês não parem aqui, que vocês procurem debater, que vocês procuram se aprofundar nesse tema. Vou deixar, se vocês quiserem entrar em contato comigo, vai ter, se não me engano, vai ter meu e-mail ou o perfil do Facebook, não sei. Pode entrar em contato, eu indico livros, tiro dúvidas e tudo mais. Bom, é isso, galera. E galera, fiquem com Deus. Prestigiem o Conacate.
E é isso. Até mais.